A Deus, estamos aqui para começar nossa escola dominical. Nós hoje temos a lição 11, declínio espiritual do materialismo, e vamos começar com oração, amém? Podemos ficar de pé? Podemos orar? Amém? Glória a Deus. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, aqui encontra, Senhor, uma parte da tua igreja que já chegou. Estamos em um feriado de Semana Santa, aonde, Senhor, glória a Deus, estão participando de eventos, congressos em todos os lugares, mas nós aqui estamos, Senhor, para aprender da tua palavra, Santo. Pedimos a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãzinha, eu estou sem caixa de som. Senta mais na frente, por favor, viu? Mais um. Amém, amém. Pessoal, nós estamos sem caixa de som, tem que sentar no primeiro banco, viu, Marinho? Estou sem caixa de som hoje. Aleluia. Irmãos, o nosso tema, pastor Rafael Augusto. Por favor, irmão, sabe como é que baixa? Sabe não? É só apertar no menos ali, tem mais e menos que ele baixa. Do ladinho tem duas setinhas, tem escrito para cima, mais para baixo menos. Aí você baixa, vê se você encontrou do seu lado direito. Tem duas setinhas, uma para baixo. Não, pode ser aí também, Aí do lado tem, a setinha para baixo, você aperta ela, diminui. Então vai no controle mesmo, Isso. Daqui. Tudo bem. Irmã Raimunda, nós estamos sem caixa de som, irmã. Tem que fazer na garganta. Senta uns dois bancos para frente, por favor. Não, irmão, não está funcionando não. Vai lá direto na mão. Vai lá na mão lá. Muito bem. Irmãos, o nome é declínio espiritual do materialismo. Achou? Vou ter que ir lá. Irmão, o pessoal tá aí para o congresso, só mulheres foram, acho que 20 ou 25, no congresso lá em João Pinheiro. Hoje estão viajando, inclusive os irmãos que ligam o som aqui, acho que não tem ninguém. Irmãos, por favor, vocês dois, eu estou sem microfone, senta bem aqui na frente para mim, senão eu vou ter que gritar, se vocês escutarem lá atrás, tá? Aqui na primeira, Ranicléia, estou sem caixa de som, senta aqui, aqui ó, aqui, nesse aqui, nesse aí, vem cá, tá bom, ó. Amém? Então tá, dá pra gente ver, aqui fica meio ruim de pegar, porque sento na frente, mas eu vou passando assim, né? Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa lição, eu andei tentando entender, que é difícil para mim, acho que qualquer pessoa que vai dar uma lição escrita por outra pessoa, é entender o que ele quis dizer, né? Para ele não correr o risco de... Bom, no primeiro bloco aqui, viu, o cara que está sem caixa de som, a gente corre o risco de fazer outra lição, e é uma falta de consideração. Mas eu entendi, irmão, que declínio espiritual do materialismo... Deixa eu aparecer aqui um pouquinho, vou ver quem sou eu também, né? Isso. Esse declínio espiritual aqui, irmão, bom, só tem declínio espiritual quem é espiritual. Concorda comigo? Ô Alexandre, eu estou sem microfone, senta aqui, Alexandre. Eu estou sem caixa de som hoje. Isso. Então, irmão, eu tentei entender aqui, ó, declínio espiritual do materialismo. Pelo que eu li, nós que somos espirituais corremos o risco
devido à mentalidade da época, um monte de coisa, da gente se tornar materialista. O que vai definir o materialismo? Deixa eu ver se ele define aqui o materialismo. Vamos ler aqui que a gente depois lê o texto, só para entender o que eu acho que entendeu. Partindo da certeza de que a realidade material foi criada pela realidade imaterial, Hebreus diz que, sendo na frente, meu irmão, nós estamos sem caixa de som, viu, por favor, as coisas que se veem, é em Hebreus 1:3, vê se é, Hebreus 1:3, mas que o que se vê foi feito do que não se vê. Não sei se é 11 ou é 12. Deixa eu ver, 11 ou 12. 11, 12, deixa eu ver se é 12. Não é não. Mas tem um versículo, irmão. Mas diz assim, o que se vê, vamos voltar lá no 1, acho que é por ali no 1. O que se vê foi feito do que não se vê. Quer dizer, o mundo foi feito a partir do quê? Deus fez o mundo a partir do quê? Do nada. Então, irmão, essa é a resposta. Irmãozão, ei, senta bem aqui na frente, que eu estou sem caixa de som, senão eu vou ter que gritar para você me ouvir. Pode sentar de caminho, mas no terceiro barrigo lá, Então, irmão, essa é uma premissa. Deus criou o mundo a partir do nada. Quer dizer, só existia Deus. 2 Coríntios 4:18. Vamos ver aqui. Irmãos, vocês dois, eu estou sem caixa de som. Me ajuda sentando aqui no primeiro ou no segundo, bem aqui pertinho, senão eu tenho que gritar. Com esse feriadão, o povo foi para não sei para onde, está todo mundo viajando, até os ligadores de som. Vamos ver. 2 Coríntios, irmão? 2 Coríntios, quanto? 4:18, ó. Assim, não é isso aqui não, irmão. Não, é um que diz assim, que o que se vê foi feito do que não se vê, mas é o mesmo ensinamento. Ei, irmão, estou sem caixa de som, senta aqui para mim, senão vou ter que, viu? Tá, mas voltamos aqui, irmão, na nossa coisa, né? Então, mas só existia Deus, porque mesmo uma série de coisas são matéria. Então não existia matéria, nenhuma forma de matéria. Aliás, não existia nem anjo, nem seres espirituais, nem nada. Então, Deus criou o mundo pela palavra. Hebreus 11:3. Hebreus 11:3. 11:3, então estava certo? Estava passando certo? 11:3. Vamos ver aqui, 11:3. 11:3? 11, tá certo, não é 11. Não é pra frente, não. 11, vamos lá, 11. Vou achar aqui. Hebreus, tem que mostrar o versículo. Hebreus. Eu estava em cima, né? Só errei o versículo, 11:3. Muito bem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, do invisível. Então, ponto de partida da criação, só havia Deus, e Deus pela palavra disse, haja. A Bíblia não ensina, irmão, que a partir da criação do mundo, antes da criação do mundo, Deus criou os seres espirituais, que são os anjos. A Bíblia não nos diz qual foi o processo, mas só pode ter sido haja. Né? Então tudo que existe, toda a matéria, ela foi criada por Deus. O mundo material, moeda, nota de dólar,
que quer que seja, a matéria-prima foi Deus que criou. Agora o homem pega a matéria-prima, o ferro faz faca, faz avião, entendeu? Mas a matéria-prima Então, irmãos, o mundo material é uma criação de Deus também. Então a nossa lição, sem chegar depois, é essa aqui, ó. O declínio espiritual do materialismo, viu? Eu entendi o projeto do escritor, que só declina espiritualmente quem é espiritual. Então ele está falando aqui para os crentes, no estado de coisas que nós vivemos, de nós corrermos o risco de, mesmo sendo crentes e crentes em Deus na palavra, nos tornarmos pessoas materialistas. E o que é então o materialismo? Eu estou vendo aqui, ó, estamos vendo aqui, ó, muito bem. Agora, irmão, com a ruptura da criatura com o Criador, foi a queda, houve uma série de efeitos colaterais. O homem teve mudança em suas relações espirituais. Ô Antônio, eu estou sem caixa de som, você está aqui no primeiro banco para mim, Antônio? Não, aqui, ó, lá de cá, Antônio Carlos, muito bem. Olha, irmão, o homem mudou o seu relacionamento consigo mesmo, com os outros seres humanos e consigo mesmo. Tem um coríntios que canta: está bem com Deus, está bem consigo, está bem com seu irmão. Como é que é? Quem lembra? Mas que diz assim. Então nós temos 3 tipos de relacionamento: com a gente mesmo. Você vê que tem gente que está só o esqueleto, olha no espelho e, mas eu estou gorda. Geralmente é mulher, né? Estou gorda. Quer dizer, a maneira como a pessoa se vê, a maneira como eu vejo os outros seres humanos, me relaciono com elas, e como eu vejo e relaciono com Deus. Esses 3 níveis de relacionamento foram virados do avesso. Quando falo, irmão, foi depravado, o pecado depravou. Quando depravou, quer dizer que virou do avesso. O homem começou a ver em Deus alguém que negava alguma coisa para ele. O que Satanás convenceu Eva: Deus está negando para vocês alguma coisa, por que ele não dá essa árvore para vocês? Por que ele não dá? Ele é mesquinho. Aí o homem vive naquela, irmão, tem gente achando que Deus deve para ele. Ele tem crédito na mão de Deus e Deus não abre a mão. Irmãos, a quebra de relacionamento. Qual foi a primeira aparência, a primeira fato que provou que a coisa entre Adão e Deus se quebrou? Deus vem todo dia, 6 horas da tarde, na viração do dia, Adão estava ali. Naquele dia Deus chegou e Adão estava onde? Não estava lá. Você senta aqui na frente, eu dou sem caixa de som, no primeiro. Então, Adão, onde você está? Então, a primeira quebra de comunicação foi entre o homem e Deus. Homem e Deus. Bom, quando a comunicação quebra com Deus, é complicado. Por isso, quando o homem peca, diz lá em 1 de João 1,9: se confessarmos, não para de falar com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, conversa com Deus: Senhor, eu pequei, estou confessando o meu pecado. Não para de falar com Deus, porque a tendência é quando peca, o diabo já monta, diz: ih, você ficou feio na fita, né? Nem tenta chegar, aí pronto, acabou. Segunda, irmão, segunda quebra que teve: 2 irmãos, Caim e Abel. O que fez um com o outro? Matou. O homem que foi criado para viver como Deus, não, o ser humano, anjos não, a raça humana é imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque relaciona. Pai, Filho e Espírito Santo vivem eternamente em perfeita harmonia e concordância. Então o homem foi criado para experimentar, viver em harmonia. Então um mata o outro. E aí, irmão, logicamente, o ser humano se degradou ele mesmo. Ele se tornou egoísta, raivoso, entendeu? E etc. Então diz aqui, então houve essa coisa. Muito bem.
E aí, irmãos, a forma de lidar com o mundo material para o homem mudou. Era um jardim, era um paraíso, um lugar de alegria, um lugar de delícia. Não tinha que trabalhar para comer, tinha só que cuidar. A partir daí a terra se torna hostil, vai ser com muito suor Adão, vai ser difícil conquistar, e o homem ele começa a achar daqui a pouco que ele é o dono da terra. Eu sou o dono da terra. Vai passar pela questão da propriedade privada, mas a Bíblia defende. A questão é saber se você é dono, né? Num contraponto, a Bíblia não condena a utilização de coisas para satisfazer necessidades, e como por exemplo a casa própria. Agora, invadindo, meu irmão mais novo ele é PT, é lá em Rondônia. Aí o pessoal foi lá e tem umas casas, vamos invadir as casas, juntou ele e a mulher e invadiram as casas. Aí tá lá, irmão. Disse que ficava repetindo, não podia ter nada, invadir as casas, dormindo no chão, não sei o que. Rapaz, daqui a pouco, irmão, tá sem caixa de som, James, aqui na frente, eu tô sem caixa de som. Moço, ele me contando. Passou um dia, rapaz, chegou a polícia com um cacetete, mas foi paulada, saíram correndo, perderam tempo, perderam o que. Bom, estamos no abril vermelho. É direito de você ter propriedade, que você construiu. Mas o pecado, o homem não quer o que é dele. Isso chama cobiça. O que é cobiça, irmão? Em certo sentido, a cobiça existe uma inveja santa. Inveja santa é quando você é mais do que eu e eu tenho vontade de chegar onde você chegou. A cobiça é que você é mais do que eu quero tomar o que é seu para mim. Então o homem foi tomado aí de cobiça, né? Muito bem. Vamos ver aqui as coisas boas, né? Viajar, trocar de carro, né? Então essas coisas vão fazer parte. Chega onde é que ele fala aqui? Irmão, muito bem. Ó, no começo ele diz assim: Deus criou o universo físico no propósito estabelecido como habitação e sustento. Essas duas coisas, irmão, são as que mais puxam. Habitação, no estudo de antropologia, eles chamam isso de ninho. Tudo na terra tem seu ninho. Jesus disse: as aves dos céus têm o seu ninho, as raposas têm os seus covis, que é no buraco, na rocha. Irmão, a gente viaja, tem aquela interessante daqueles passarinhos que pegam um galho dele bem fininho assim e faz um ninho. Quem é que vai ali? Então todo ser que faz um ninho está pensando que é o normal do ser humano, nos filhotes dele mesmo, que aquele ninho vai proteger ele da chuva, vai proteger ele de animais peçonhentos, enfim, vai lhe dar segurança, né? E aí, irmãos, o ser humano foi o único que evoluiu. O ser humano hoje não tem casa inteligente, eu não tenho uma casa inteligente, mas de tomada, nem de chave, nem de coisa alguma. A geladeira manda no seu WhatsApp o que está faltando. Vai ali, está faltando isso aqui. Oh meu Deus, no mercado esqueci. Acende luz, Alexa, põe no canal 7. Entendeu? Então o ser humano evoluiu a um nível de conforto e com as tecnologias, para quem pode desfrutar das tecnologias, então, uma coisa extremamente confortável, irmão, né? E diz aqui também, irmão, o sustento, né? O sustento. Como conseguir o sustento? Aí geralmente o pensamento da pessoa normal e sadia é assim. Dá um recado aí para ela sentar na frente para mim. Senta na frente, irmão, tá sem som. O sustento, irmão, no sentido que eu consegui, né? Eu consegui através de alguma atividade trabalhista, pode ser empresário, pode ser empregado, pode ser autônomo, que me dê condição de sustentar o meu ninho. A ideia primeiro do homem é o seu ninho. A gente fica contente, eu tenho
Meus filhos se formaram e trabalham, se eu faltar hoje, tudo já está trabalhando e vivendo. Nesse sentido, nenhum precisa, eu fico contente de saber disso. Então, irmão, para a sua criação, o homem é a criação espelho. Bom, imagem e semelhança é quando você fala no espelho. Então, o único anjo não é, os animais não são, a única criatura que é a imagem e semelhança de Deus é o ser humano. E eu quero dizer, isso não é que Deus tem forma humana, não tem. É a maneira como pode se relacionar. Nisso nós somos iguais a Deus, porque Pai, Filho e Espírito se relacionam, tá vendo? Então, agora nessa luta por querer ter um ninho cada vez mais confortável, chegar num nível onde não tem que estar vendendo o almoço para comprar janta, ninguém quer ver desse jeito. Você vai dizer que você não vai confiar nisso, mas você tem um certo descanso que, se alguma coisa acontecer, pelo menos 6 meses você consegue aí jogando a bola para frente e tal, né? Então é nesse momento que o ser humano, na ganância de ver que ele não tem, mas o outro tem, ele almeja tomar o que é do outro. Aí vem o roubo, o assalto, furto, sequestro, todo tipo de modo de tomar o que é dos outros para si. Ele não pensa em ele trabalhar para ter. É aquela comparação que a gente faz, né? Que é assim, vem aqui, pô, você quer ver mais que eu venho cá, vem aqui, vai saber. Na ganância assim, ele é uns 2 dedinhos mais alto que esse. Ele é mais alto que eu, irmão. Eu não consigo não chegar do tamanho dele, mas o que eu posso fazer? Isso é ganância. Já que eu não posso crescer na altura dele, vou dar um jeito dele ficar menor do que eu. Obrigado. Vou botar o seu tamanho da dor. Então, irmãos, o materialismo vem perguntando ao crente, né? Como que você convive com as necessidades, etc. Muito bem. Então, voltando aqui à leitura, irmão, aquela famosa Mateus 6. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Está falando do futuro, vamos falar sobre o futuro. Que beberemos? Com que nos vestiremos? A questão aqui, irmão, é que a palavra, vou mostrar aqui para vocês. A palavra, irmão, Mateus 6, quanto? Ó, não seja, a palavra é uma palavra terrível na teologia. A palavra é essa aqui, ó. Ela chama merimal. Não seja merinal. Que significa, irmão? Cuidado ansioso. Ansiedade a respeito da minha sobrevivência. A Bíblia não está dizendo, irmão, que o homem não deve se ocupar em prover o futuro. A gente trabalha para prover o futuro, né? Mas, irmãos, a ansiedade, Jesus no Getsemane, ele orou isso: minha alma está profundamente angustiada. Ansiedade, irmãos, é um fenômeno físico. A pessoa comprime a caixa torácica, sente falta de ar, por causa disso o coração altera, porque tá tudo, espreme. Não, é uma doença a respeito do dia de amanhã. Porque diz aqui, ó, essa palavra é essa. Onde é que ela aparece? Deixa eu te mostrar aqui, irmão, ó. Por exemplo, ó, ela aparece nessas passagens aí. Ela aparece em Filipenses 4:6, que diz: não ande ansioso por coisa alguma, antes, porém, faça por oração, Deus saber o que você está precisando. Então, eu ter necessidade é uma coisa,
Ansiedade é outra coisa. Meu Deus, eu estou precisando disso. Senhor, eu já não durmo nem como, só pensando nisso. Quer dizer assim, não seja ansioso. Você tem um Deus, confia aí, né? Outro lugar que aparece, queria mostrar para você, ó. Lucas 12, 26, lembra quando diz assim, não é esse aqui não, é outro Lucas. Quando diz assim, não, quando chegar diante de autoridades, cientistas, pessoas que você não domina, o conhecimento seu não chega nem perto dele, não fica ansioso sobre o que você vai dizer, porque o Senhor diz, o que vai acontecer nessa hora? O Espírito Santo vai fazer o quê? Vai pôr palavra na sua boca, que ele, com toda a intelectualidade e PhD e não sei do que, não vai ter como contestar suas palavras. Então não fica ansioso sobre isso aí. Então a palavra é essa, né? Então vem dizendo aqui, ó, todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas não serão acrescentadas. Não é que acresce. Não, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, tem uma certa maneira que o reino de Deus não é. Esteja ligado no reino. Uma palavra, eu vou mostrar para você, essa palavra reino, ela não é adequada nem para a linguagem que Jesus falava, o idioma que é o aramaico, e nem para nós. A palavra correta é reinado, porque reinado fala a administração de alguém, o governo de alguém. Então busque o governo de Deus, esteja dentro do território onde Deus governa, porque onde Deus governa, no território onde Deus governa, ninguém passa fome. Seria quase você dizer, vai para o Reino Unido, vai para a Alemanha, se fosse para comparar, irmãos, humanamente, porque lá o mais desempregado de tudo recebe 2 tantos do que o trabalhador brasileiro trabalhando recebe. Lá você é amparado. Então busque estar dentro do reinado de Deus, porque dentro do perímetro onde Deus reina, não existe necessitado, tá? Muito bem. Não vos inquieteis. Deixa eu ver que palavra é essa inquieteis aqui, irmão. Se amém. Inquieteis, 34. 34. 34. Inquieteis. É a mesma animal. Não ande inquieto, não ande, como diz aqui no começo, inquieto, a palavra é inquieto, mas significa cuidado ansioso, é um desespero, é um medo. Meu Deus, eu vou passar fome. Meus filhos vão passar fome. Você mesmo está amaldiçoando, está sua boca. Ao invés de dizer, né, meu Deus cuidará de mim. Meu Deus cuidará de mim. E no sentido da igreja, irmão, Deus cuida. Quando Davi diz, fui velho, sou jovem, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, é porque o sistema social em Israel, a Constituição de Israel, que é os livros de Moisés, é um sistema de governo perfeito. A nação tinha como socorrer os seus necessitados. Não é que Deus fazia chover do céu. Na igreja, irmão, o irmão necessitado aqui, graças a Deus, a gente avisa. Se não souber de qualquer irmão, qualquer irmã que esteja passando por necessidade, a igreja vai lá e supre. A gente não faz encher uma dispensa de comida para dar para o povo, nós estamos profetizando fome, estou profetizando que não vai precisar. Se precisar, a gente faz. Então existe o cuidado. Israel cuidava dos seus. A igreja, e diz o texto que a igreja tem que cuidar primeiro dos seus. Eu só tenho uma cesta para dar. Tem uma pessoa da igreja e outra que não é da igreja. Para quem que eu vou dar? Isso é lógico. Você só tem um prato de comida, tem seu filho, tem alguém batendo na porta. Para quem você vai dar? Seu filho, né? Então, irmãos, aqui a nossa lição, ó, vem dizendo o seguinte, vamos lá.
a cultura da terra, a realidade humana, né? Vem falando na questões culturais. Tem um estudo muito conhecido desse Abraham Maslow, acho que é Maslow, que ele fala das teorias da necessidade. Ele fez essa teoria aqui, irmão, deixa eu mostrar. Essa aqui. Mas ele disse, irmão, isso aqui é uma pirâmide, que o ser humano, ele parte de um nível de necessidade de tudo. Quem é a mamãe dela? Ali, pode ir lá, mamãe lá, pode ir lá, ela ali, ó. Irmão, no primeiro nível, a pessoa está lutando para satisfazer suas necessidades básicas. Tem gente que nunca partiu desse degrau para outro. A luta dele, irmão, é para ter comida e bebida. De vez em quando ele tem que vender o almoço para comprar janta. E às vezes passar fome, dá mais vontade de comer, passa um bocado. Pastor. Está acontecendo com o brasileiro. Deixa eu passar aqui, só um minutinho, irmão. Deixa eu mostrar aqui o senhor. Irmão, meu microfone está bem aqui. Vamos ver se consegue pegar. Dá para pegar. Vai lá. Pastor, mas muitas pessoas também não sobem esse degrau, não ultrapassam essa barreira por comodismo. Muito bem. Tá. Tanto é, irmão, que veja bem. Aí ele vai dizer que se a pessoa não é comodista, ele vai passar dessa fase em diante. Ou seja, comida, dormir, necessidade fisiológica, que em Goiânia é um problema. Se você tiver um aperto de necessidade fisiológica a pé no centro da cidade, você está lascado, que Goiânia não é a cidade que atende, você não acha, e os lugares que tem, farmácia é trancado, né? Por exemplo, aqui já é uma coisa social, toda cidade tinha que ter mais ou menos, vai ver lá. Então uma pessoa está lutando, porque para que dizer, banheiro, nós temos um sistema de vaso sanitário, que é uma coisa bastante higiênica, mas nós temos pessoas ainda que vivem na latrina, que é uma coisa totalmente anti-higiênica. Quer dizer, tem suas maneiras de higienizar, se coloca cal, muitos de vocês viveram nisso na infância, joga cal e lava direitinho, mas é uma coisa cheia de bactéria, né, Camila? Enormemente cheia de bactéria. Então, por exemplo, no Brasil, irmão, esgoto sanitário. Aqui em Mambaí não tem, mas cada um tem sua fossa. É um problema também. Não tem esgoto. Em Belém do Pará, onde vão gastando uns 300 milhões com a COP, não sei quanto, para vir tudo quanto é gringo vir, 80% dos esgotos são a céu aberto. A pessoa não conseguiu ainda, irmão, progredir de um ninho, nas palavras, onde tem esgoto. Seja ele mesmo que fez, ele ainda mora com o esgoto correndo em frente à calçada dele. Isso é um nível básico. Então, irmão, essa aqui é a pobreza extrema. Água. Sem água, ou quando tem água só pode usar para lavar, porque não pode cozinhar com aquela água. E pelo que eu entendi, a água é um dos problemas uma das fontes de disseminação de disenteria, de tudo mais complicado, né, Gabriel? A água é terrível. Então, irmão, tem pessoas que, agora vem aqui o irmão dizendo, por motivo esse, por motivo aquele, nunca saíram desse degrau. E nasce filho, e nasce neto, e continua tudo nesse degrau. Mas, irmãos, alguns conseguem romper e partir para o que é segurança. Bom, aqui geralmente a pessoa já conseguiu uma casa, de preferência uma casa que tenha, se não tiver sistema de encanamento, mas que tem fossa, que tem água na torneira,
tem energia elétrica. Irmão, já tem aqui, ó. Ele já tem um plano de saúde, tem uma casa, tem um plano de saúde. Estou estabilizado. Se acontecer alguma coisa trabalhista comigo hoje, ainda tenho para comer mais uns 6 meses, até conseguir outra coisa. É um nível de segurança. Então, algumas pessoas não conseguem romper, estão vivendo já num nível onde ele se sente seguro. Ele tem uma reserva financeira, ele tem um plano de saúde, ou pelo menos um plano de consulta do CMO. Aí eu estou aconselhando meus filhos a fazerem poupança privada, porque vocês sabem, daqui a pouco quem está recebendo a aposentadoria recebe, não vai entrar mais ninguém, acabou, tem jeito, ainda vai diminuir de quem recebe. Você que é jovem, começa com um pouquinho, quero te dar esse conselho, faça uma poupança privada. O que é a poupança privada? Você estabelece mais ou menos, eu quero aposentar com 50 anos, ganhando 3 salários. Então você vai lá todo mês, coloca uma parte que você ganha, etc, etc. Né? Muito bem. Então já tem esse nível. Agora, quando a pessoa chega nesse nível, ele quer partir para o terceiro, que é o ser social que eu sou. Aí vem, quero ter relacionamentos significativos, né? Aqui talvez, irmão, ele disse aqui, irmão, que já teve família, a família segura. Ele não falou aqui que o problema maior é que a pessoa está nesse nível de necessidade básica e ainda forma família e tem filho. Esse nível de necessidade básica aqui, irmão, para o solteiro já é um filme de terror. Mas na nossa realidade não tem famílias inteiras vivendo no primeiro. Aqui não é nem o degrau, aqui é o porão, aqui é o subsolo. Mas conseguiu família, saúde, estabilidade. Aí mas ele começa a desfrutar mais a vida amorosa, deveria. Tem mais prazo, mais comunicação, mais ele tem mais tempo para conviver, para ir ali no chalé, para ir lá no trevo, né, comer alface. Enfim, ele começa a ter mais de fazer uma viagenzinha, igual alguns estão viajando aqui para, as irmãs estão para João Pinheiro, outros estão aqui, aproveitou para ir passear, de vez em quando pelo menos, ele já tem um desprendimentozinho a mais, né? Aí, irmão, ele começa, quando ele está aqui, ó, bem relacionado, geralmente aqui ele começa a ter uma pessoa influente na sociedade, ele já começa a ter poder, já é alguém reconhecido pela sua profissão, pela sua atividade profissional, pelo que ganha, pela casa, pelo carro. Aí ele vai para ter dar estima, ele começa a olhar para ele. Aí ele já não quer apenas um salário, ele quer reconhecimento profissional. É hora que chega em Brenda, vamos falar sobre o salário? É aqui. E realmente a pessoa geralmente chega, né, irmão? Status. Brenda tem que botar como gerente dessa loja. Não quer ser mais balconista, quer status. Autoestima, eu quero me sentir bem comigo mesmo e confirme. Aí depois não vem. Por último, as realizações pessoais. Nesse caso aqui, algumas pessoas mudam de profissão, faz outra faculdade. Graças a Deus que hoje não é possível a pessoa mudar 3, 4 vezes de faculdade e de profissão. Ele começa como jogador de futebol, passa para ser dentista e vai ser totalmente pulseirão. Mas é que ele vai fazer o que ele quer. E meu desenvolvimento pessoal é fazer cursos para ele mesmo. Ele vai ter um hobby, o meu é atirar, outro é pescar. Ele vai ter tempo para viver. Aqui geralmente ele vai curtir a família, já que não estima, ele vai curtir a família, vai curtir os netos, ele vai viver para ele. Agora, só que alguns irmãos chegam nessa, isso aqui já é bem, quando está começando a nevar, né? Está começando a nevar.
Aí ele já está nesse livro de desfrutar a vida. Trabalhou, ele vai começar a desfrutar a vida. Comprou uma chacrinha, com aguinha no fundo. Para dia de sábado para lá, assar uma codorna, lá na beira d'água, né? Entendeu? Então, irmão, esse é o alvo. Isso é do ser humano. Agora, o que acontece? O normal, irmão, é a pessoa não estar satisfeita nesse degrau. Não é estar satisfeito. Irmão, o cristão ele é satisfeito. Esteja satisfeito, é a doutrina do contentamento. Esteja contente com o que você tem. Estar contente com o que eu tenho não significa eu buscar oportunidades de subir para o próximo degrau. Inclusive, irmão, que o item necessário para você subir de um degrau para outro é o contentamento. Estou lá em Belém, morando numa casa, eu já morei em Palafita, Palafita é aquela que bota os paus bem grandes, porque na época do tira cheia, o rio bate ali mesmo você faz, ali cai no rio, então eu já morei em Palafita. E aí, irmão, você dá graças a Deus. Você só tem arroz para comer naquele dia, você agradece, Senhor, obrigado pelo arroz. Não é amaldiçoar, meu Deus, que inferno, que eu vivo aqui, só tem arroz. Não é assim. Quando você se torna grato pelo que você tem, você criou todas as condições de subir de degrau. Então, o normal é a pessoa querer subir para um nível de segurança. Quando ele é segurança, que ele já tem a casa, ele já tem um plano de saúde, uma reserva financeira, o ser humano é assim, irmão. Ele deseja agora me tornar na sociedade, me relacionar, me estabilizar profissionalmente. Depois que eu estou aqui, agora eu quero cuidar de mim. Quiser fazer botox, é só procurar. Está fazendo, Camila? Quiser cuidar de ser um botox, vai lá na Camila que ela faz. A pessoa começa a olhar para ela, começa a viver para ela, sabe? Saber de mim, começa a querer um carro melhor. Enfim, ganhou para isso aqui. E depois, irmão, o problema é quando uma pessoa está nesse porão. Isso é que é difícil. Isso acontece muito em cidades do interior igual aqui. Inclusive quando eu falei aqui esse negócio, muito inteligente, me acabou. É achar que é normal. Ô irmão, estou aqui, morando numa palafita, esgoto correndo na minha porta, tem dia que eu como arroz, tem dia que eu dou. Mas é normal, o pobre é assim mesmo. Esse é o problema. Aí chama acomodação. Esse acomodar. Paulo diz assim, irmão, se for preciso, trabalhe dia e noite. Ah, mas o Salmo diz que eu não preciso trabalhar dia e noite, que Deus provê. Cuidado quando você lê esse Salmo. O Salmo está dizendo que se Deus não abençoar, não adianta você trabalhar. Mas se Deus abençoar e você tiver força e trabalhar dia e noite, vai dar certo. Entendemos isso aqui, irmão? Aí, irmão, diz o seguinte: ah, irmão, mas isso não é materialismo, não? Eu já tenho. Eu falo para vocês, quando eu dei aula do colegião, 95 por aí, terminou o curso do magistério, eu fui dar aula de geografia para terceiro ano do segundo grau. Eu perguntou, né? Para que serve geografia? Não sabe o que? Geografia serve para quê? Para fazer guerra. O principal estudo de geografia é para fazer guerra. Tem que saber de tudo. Mas, o que eu pesquisei, irmão? Já falei isso para vocês. A ideia dos rapazes e das moças era a seguinte: o rapaz, quando ele dá conta de plantar uma roça e ter 2 pratos de arroz na mesa, ele já pode casar. E a menina, quando achava um cara que dava conta de plantar roça e botar 2 pratos de arroz na mesa, ela casava com ele. E agora ter filho. Finalidade da vida. Bom, é bem verdade que o destino, como Deus criou o homem para ele se acasalar e reproduzir mesmo. E construir o seu ninho. E dar para os seus filhotes o melhor ninho possível.
E dá condição de quando você se for, seus filhos, seus filhosos, continuarem daquele nível de ninho para mais. Mas existem outras coisas na vida, irmão. Existe aqui, ó, realização profissional. No trabalho não paga só dinheiro, não. Trabalho paga autoestima. De você saber que você está comprando aquele sapato com o seu dinheiro. Eu falo para os adolescentes. Quando é que adolescente deixa de ser adolescente? Quando ele dá conta de se sustentar. Não é quando completa 21 anos, não. Pode ter 35. Se ele é sustentado pelos pais, ele é adolescente. Verdade? Inclusive eu falo para aqueles, meu pai tem dinheiro, eu trabalho. Fala para o seu pai que você vai pagar a conta da luz. Mas ele não precisa, não é ele que precisa, é você que precisa. Pai, a conta da água agora é minha. Não, meu filho, eu faço questão. É uma maneira de começar a assumir, né? Igual em Goiânia, eu tenho um apartamento, até um tempo eu pagava o condomínio. Falei, o quê? Esses dois marmanjos aí trabalhando, o condomínio é seu. A água é sua, a luz é sua. Sem morar. Ele falou assim, até arrumar uma namorada do trem começar a esquentar, você cai fora, que se entrar aqui dentro ganha direito, eu não quero não. É meu. Então, irmão, de ajudar, sabe? Nesse nível de querer. Então, irmão, é normal o ser humano querer, dentro das 4 linhas da Bíblia, progredir financeiramente, profissionalmente, socialmente, de status, das coisas que ele gosta de fazer, ele poder fazer o que quer fazer, não é? Correto? O ruim é a pessoa. Aí eu falava, irmão, lá no colégio. Aí eu fiz o quê? Consegui um ônibus da prefeitura, levei eles para passar um dia na UNB. Fui mostrar para eles a sala de pesquisa, a biblioteca. Na hora, consegui lá na hora do almoço, todo mundo comeu no restaurante universitário. E tentando depois, enquanto estava de noite, fomos conhecer a maioria, não conhecia o Conjunto Nacional. Meu Deus, o tanto de loja, quanta roupa linda, a mulher, quanto sapato bonito, ai que a vida, é essas coisas também. Não quer dizer que essas coisas te trazem felicidade, mas foi coisas que foi desenvolvida pela inteligência humana para trazer conforto, irmão. Passarinho busca para os seus, raposa busca para o seu, coelho, conforto. É normal eu saber que, aí por exemplo, aí tem um travesseiro, a ideia de não sei do que, dos refluxos, aí achou um travesseiro que ajuda, comprou um travesseiro que ajuda, o jeito que dorme por causa do refluxo, do destino, o conforto, está me entendendo? Não é ganância, mas na frente, Bárbara, eu estou sem caixa de som, vem aqui na frente para eu te ver pertinho, minha amiga. Entendemos isso, irmão? Amém? Então o escritor aqui, ele fala nessa pirâmide do Maslow aqui, eu quero voltar aqui para o texto, muito bem. Muito bem, vamos ver aqui. O lado obscuro da realidade. Então, irmãos, o ser humano tem que lutar aqui, ó. Atenuar o sofrimento, mitigar a injustiça social, a injustiça econômica. Como é que você luta contra a injustiça econômica? Na política. Aí é política. Você quer que sua condição salarial melhore? Depende de quem vai aprovar o salário lá no Congresso. E é você quem vai eleger, quem vai estar lá, né? Muito bem. Vamos ver aqui agora. Adiante, irmão. Aqui. A imaginação nas metrópoles. Vamos ver aqui agora. Aí, irmão, tem um filósofo alemão, Karl Marx. Engraçado, Bira, que todo mundo só fala de Marx como filósofo, não fala dele como economista. O trabalho de Marx sobre classe social, sobre salário, sobre mais-valia, sobre meios de produção. O que é meios de produção, irmão? São as máquinas. Por exemplo, eu compro duas carretas, ponho um motorista em cada uma,
peço para a firma de ultra fazer o monitoramento, e eu ganho mais que todo mundo em casa tomando água gelada. Eu sou dono da máquina, o trator, pago o tratorista, R$10 a hora, e alugo o trator a R$100 a hora. Eu acho justo que eu comprei o trator, mas Bach disse que isso é exploração. Na idade, o Marquezinho diz as máquinas que produzem roupa, as confecções, produz flor. A ideia do marxismo é que a riqueza do proprietário está aqui, ele é o dono do meio de produção, por isso que ele ganha mais que os outros. Então, que o objetivo, o Bira vai me ajudar aqui, é que os meios de produção se tornem propriedade de quem opera. A fábrica é dos trabalhadores, o lucro é de quem trabalhou. Essa é a ideia dele como economista. Mas aí vem, irmão, uma série de coisas, né? E a gente já viu isso aqui bastante. Eu quero passar aqui sobre a cultura do rei. Agora vem aqui a cultura do rei, porque lá no nosso texto disse assim, ó: buscai primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. A cultura do rei. É que eu tenho quanto tempo? Bastante tempo. Então eu quero vir aqui porque o escritor, eu estou gravando aqui, não sei se vai prestar, talvez até eu falando mais alto, a gravação vai sair boa, eu já resolvi o problema, é só eu falar mais alto que eu vou gravar. Irmãos, a cultura do reino vem falando o seguinte: a chegada do reino de Deus, relação entre reino de Deus e materialismo. Eu sou um cristão que busco primeiro o reino de Deus e confio em Deus, ou eu sou um ansioso materialista que quer juntar, porque eu tenho medo do futuro. Eu discordei de muita coisa aqui, né? Por exemplo, esse livro aqui, ó, para que serve a espiritualidade, eu tenho um que diz assim: para que serve a religião? Por exemplo, antigamente um casal estava disfuncional, botava a fazer campanha, a gente manda para o terapeuta. Certo? Tem problemas de aconselhamento na igreja, meninos que... Ah, irmão, saiu ontem, eu vi essa madrugada, não sei se Camila já viu, o índice de autismo nos Estados Unidos virou uma epidemia. Já visto? Antigamente era uma criança autista para não sei quanto, agora nos Estados Unidos, para cada 30 crianças tem uma autista. Fizeram de imediato, bem rápido a pesquisa, disseram que não pode ser tudo genético, que realmente é aquela coisa, não, tem algum fator externo, tem alguma coisa que está acontecendo com as mães, com as gestantes. Aí vem, eu não vi a teoria da vacina. Uma que eu achei pesada, Camila, foi a teoria do ultrassom. Faz quantas vezes ultrassom? Uma por mês? No pré-natal? É de vez em quando só. Fica de 2 em 2 meses. Então, cuidado, que aquele ultrassom é um raio magnético, né, Camila? Aquilo são ondas magnéticas. E foi de 1990 para cá. Seria que esse negócio pegar as mães antigamente era aquela, sabe, meu Deus, que eu compro enxoval. Porque, irmãos, eu falo igual um rapaz, eu nunca tinha visto autismo na minha vida. Eu estou ouvindo falar em autismo de uns dias para cá. Não existia isso, né? Você lembra, né? Então, alguma coisa, mas enfim, irmão. Aí assim, para que serve a religião? Para que serve a religião? Se eu estou com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio. Se não resolver, o que eu faço? Vou para o médico. Quer dizer simplesmente o seguinte, irmão: igual, muita coisa hoje está perdendo valor, mão de obra está perdendo valor. Porque a inteligência artificial e os robôs estão fazendo o que o homem faz. Mas o homem tem um lugar que sempre... A religião, irmão, isso é um problema. A igreja, presta atenção, igreja. A igreja serviu para resolver um mundo velho de problemas dos relacionamentos humanos, que hoje não se precisa mais da igreja. Aí tem aquela frase que a gente fez, né? A igreja é mestra em estar apresentando respostas para perguntas que ninguém está fazendo. Então a igreja tem que saber qual é o lugar dela hoje.
num mundo de inteligência artificial, num mundo robotizado, num mundo totalmente psicologizado, psiquiatrado, vai por aí. O que ficou para a igreja? Tem que dar muito. Mas tudo bem, então, a atuação do rei. Deixa eu ver aqui, essas aqui eu quero contestar isso aqui. Não sei se ele vai chegar para esse irmão lá. Eu escrevi uma lição sobre Lucas 17, 21, ó. Essas abordagens são corroboradas em várias afirmações de Cristo sobre o reino de Deus. Por exemplo, Lucas 17, 21, que eles saberam que o reino de Deus estava onde? Abre sua Bíblia para mim, lê para mim Lucas 17, quem que diz sua Bíblia? Lucas 17, vou abrir uma boa aqui. Lucas 17. Não, vou abrir essa aqui. Lucas 17. Lucas 17, 20. Quem que diz a sua Bíblia aí? Certa vez Jesus foi interrogado por quem? Irmão, é muito importante, quando você vai ler a Bíblia, que tem uma questão e Jesus responde, com quem é que Jesus está falando? Que as falas de Jesus com o seguidor é uma. Porque o seguidor, a pergunta deles era sincera. Pergunta de fariseu é o que, irmão? Arapuca. Então os fariseus perguntam quando viria o reino de Deus. Jesus, o reino de Deus não vem de modo visível. Aqui está, porque o reino de Deus está onde, diz sua Bíblia? No meio de vós. Tem uma que diz está dentro de vocês? Tem alguma que diz? Tem? Hã? Risca esse trem. Primeiro, pela lógica, Jesus comparou os fariseus com um negócio de cemitério chamado o quê? Sepulcro caiado. Você passa lá, está pintadinho, dentro tem o quê? Carniça. Onde que Jesus ia dizer para um fariseu, o reino de Deus está dentro de você, fariseu. Jesus dizia, fariseu, dentro de você tem sabe o quê? Carniça. Então, irmão, deixa eu ver se eu acho aqui, só para mostrar umas partes aqui para vocês. Eu marquei e depois tirei. Meu Deus. Tem aqui, ó. Eu baixei um livro, eu até mandei para alguém da teologia, não sei se vocês interessam. Aqui. Esse livro chama Teologia do Novo Testamento, só os Evangelhos, do Joaquim Jeremias. Com os R$250 eu consegui baixar ele em PDF de graça para quem quiser. Quem quiser, eu não vou mandar em geral, mandei para alguns. Quem quiser, manda, eu quero um livro, você vai levar um livro de R$250 de graça. Mas aqui, irmão, nessa página, ele comenta, deixa eu ver se eu acho essa, mas eu vou resumir para vocês, eu mando o livro. Esse mesmo, irmão, o reino de Deus está no meio. Quem era que estava no meio deles? Jesus. Eu sou o reino de Deus. Eu sou o rei. Porque o reino, ele é caracterizado pela presença do rei. O reino de Deus, eu, o rei, estou no meio de vocês. Eu estou no meio de vocês. Quem tiver, não te autorizo, sem perigo de blasfêmia, dentro de vocês jamais, inclusive, que Jesus estava falando com o judeu. Nunca se passou na mente do judeu, e durante toda a pregação de Jesus, que o reino que Jesus anunciava era uma coisa espiritual. O que a mãe de Tiago foi pedir para Jesus sobre Tiago e João? O que ela foi pedir para Jesus? Jesus, no teu reino, faz o quê? Põe um de ministro da economia, e põe ele, o outro de ministro, sei lá do quê. Essa era a ideia. E essa é a verdade. Jesus veio anunciando um reino terreno, prometido desde o Jardim do Éden.
Quando Israel governaria todas as nações. Foi esse reino que Jesus veio prometer. Ó judeu, o reino de Deus virá dentro de você. Que besteira é essa? Eu não quero não. E nem que eu não quero. Eu quero é o reino que eu quero governar o mundo. Simples. Então eu escrevi a lição, não sei se ele não leu. Risca na sua Bíblia. Nunca, principalmente, vocês entenderam isso? Por que não pode ser dentro de vocês? Por qual motivo? Lógico, o texto aqui. Porque Jesus está dizendo para quem que o reino de Deus está dentro? Para quem? Fariseu. Jesus diria isso alguma vez na vida, que para o fariseu uma coisa dessa? Nunca. Então, irmão, o reino de Deus está no meio de você. Por isso que ele fala que a palavra certa é reinado. O rei que reina está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí vai procurar, não compete a uma escola dominical. Isso aqui, nesse estudo desse versículo aqui, dá pano para ele ficar um mês estudando aqui na igreja. Mas não compete. Você faz suas pesquisas. Aí vem a outra que ele diz aqui, muito mais pior do que essa, mas tem mais pior? Existe pior? Existe mais pior? Desculpa aí, se não tiver mais pior. Ele diz aqui. Mateus 25, 24. Muito bem. Aqui é dela. Ele fala aqui, eu vou ter que discordar desse irmão. Não sei se vai gravar, vai chegar a dizer aqui. Em outro enfoque, mais especialmente na oração do Pai Nosso. Você me diz, vão lá na Câmara, os professores vão rezar a oração do Pai Nosso. Eu não rezo, porque eles rezam errado. Eu não vou rezar, eu até rezo, você, mas errado eu não rezo. O que é isso aqui? Vai abrindo sua Bíblia em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Diz assim: Jesus nos orienta que devemos orar para que a vontade de Deus seja feita. Aonde primeiro, irmão? Primeiro no céu, depois na terra, é? Assim como no céu, na terra. O projeto de Deus para o ser humano é na terra. O projeto de Jesus é governar politicamente essa terra. Como é feito no céu? Aí ele vem dizendo aqui que eu posso não ter. Irmão, se você estiver ouvindo e entendi errado, me desculpe. Entretanto, na terra dos corações, e não simplesmente na terra, que a vontade seja feita a tua vontade, assim na terra do coração, negativamente, na terra do planeta Terra. Aí vem dizendo assim, em outras palavras, o reino de Deus não seria um sistema político, militar, religioso ou moral, mas o governo de Deus no interior humano. Irmão, me desculpa, está tudo errado. Jesus veio para estabelecer um sistema político na terra, militar na terra, religioso, só tem na terra, e moral, é a palavra de Deus que manda, na terra. Veio para que eram seus, mas os seus, se os judeus tivessem recebido Jesus, ele tinha estabelecido o milênio. Logo em seguida, logo imediato, ele veio para isso, para estabelecer o reino. Mas aí, irmãos, entra a igreja. Ai, mas e o plano? Aí em Romanos 9, 10 e 11, e as promessas de Deus para Israel? Deus falhou? Deus não prometeu para Israel? Porque o milênio é um governo judeu na terra. Jesus disse para os 12 apóstolos: vocês vão se sentar em 12 tronos no reino comigo, é um reino judeu. A igreja está glorificada, é outra coisa. A igreja está glorificada, outra coisa. Aí, irmão, não receberam. Deus diz então: eu desisto do meu projeto de trazer no mundo um sistema político, militar. Foi isso que Deus fez? Desiste de trazer? Não. Hoje é uma pregação dessa aí, a maioria das igrejas vai falar que nós somos loucos falando isso aí. Dois problemas, irmão. Primeiro, a igreja. Deixa eu botar a minha cara a tapa aqui, gosta de aparecer também, minha autoestima, deixa eu aumentar minha autoestima. A igreja é um projeto temporário,
A igreja teve o começo no dia de Pentecostes e vai terminar quando? No arrebatamento. E o mundo acaba? Não! Vem mais 7 anos da tribulação, vem mais 1000 anos do reinado milenar antes da eternidade. Igreja é um plano, como é que a gente fala assim, um plano? Chama gap é um parêntese. O texto de Deus abriu um parêntese, aí tinha assim, o relógio de Israel vinha correndo, botou uma trava no relógio, mas não desligou ele não. Assim que a igreja sair, a trava sai, o relógio volta a correr para quem? Para Israel. A última semana de Daniel, a grande tribulação, os 144 mil, a igreja não está aqui para isso não. Enfrentando o anticristo, a igreja vai enfrentar o anticristo não, o anticristo é para Israel. Aí Jesus vem, estabelece o reino. Segunda coisa, Igreja Universal, um monte delas assim, todas as promessas que eram para Israel foram transferidas para a igreja hoje é o Israel de Deus. Mentira! 1 Coríntios 10, irmão, diz que existe ainda hoje, deixa eu achar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, existe na terra, Jesus, me ajuda a minha memória agora, que ela está roupa, ela vai servir aqui, peraí. Ó, irmão, aqui, a humanidade na Bíblia é dividida em 3, 10, 32, judeus, igreja de Deus, e os que não são nem judeus nem igreja de Deus. A gente chama aqui de gregos, mas a gente quer dizer o restante da raça humana. Deus vê 3 grupos de pessoas na terra: os judeus, a igreja e os que não são nem judeus nem igreja, gentios. Irmão, veja bem aqui, irmão, ó, que no olhar de Deus, judeus e igreja é a mesma coisa ou são separados? Separados. Aí lê a Bíblia todinha no Antigo Testamento, que tudo que foi prometido para Israel no Antigo Testamento é para a igreja hoje. Mentira! Existe a última semana de Daniel, por exemplo, é totalmente para judeu. Não tem nada a ver com isso. E mais algumas outras, irmão. Tá? Então, ó, o projeto do reino nunca passou. A igreja entrou como uma trava no relógio, mas vai ser tirada a qualquer momento e o projeto. Aí nós chegamos aqui na oração do Pai Nosso. Aí, deixa eu ver aqui nessa página, vou te mostrar, para a gente mostrar outras coisas. Estava aqui, estava com um papelzinho aqui, vou achar aqui para mostrar para vocês. Pesquisa, isso aqui é coisa para você estudar aramaico, hebraico, sei lá o quê. Você vai estudar isso aqui. Irmão, eu ia falar sobre riqueza por aí. Tem um livro, não sei se vou ver, de onde adquirir riqueza, que forma o acróstico DAR, pelo Jerônimo Onof. Eu tenho esse livro em PDF, só a cópia. Porque diz, eu vou pular aqui. Bom, rapidamente eu ia falar sobre isso aqui, ó. Jesus diz assim, ó, não acumule para vocês tesouro na terra. Não acumule tesouro. Irmão, acumular tesouro não quer dizer não pode ter riqueza. É diferente de acumular de ter. O acúmulo, irmão, o acúmulo de tesouro, ele vai perto de uma palavra. Vou te mostrar aqui 2 palavras diferentes. Ó. A palavra avarento é a palavra mordomo. Está errado aqui no Cojama. A palavra mordomo. Mordódimo. Tem uma mais aqui. Está vendo aqui. Irmão. Opa.
O avarento tem riqueza. Deixa eu botar aqui, botar os dois tem. Todos os dois pelas mãos deles passa riquezas. Todos os dois pelas mãos deles passam riquezas. O avarento e o mordomo. O avarento, irmão, é aquele que ele entende que é tudo dele. Foi eu que ganhei meu dinheiro, é meu, eu faço o que eu quero. E o avarento, irmão, geralmente ele não gosta de gastar. Porque a melhor parte de ter dinheiro que eu gosto, sabe o que é, Breno? É gastar. Gastar, viajar, comprar. Estou querendo portar a minha BMW, para sair uma novinha de um azul plumo. Estou querendo portar ela de azul plumo. Eu acho bonito, tenho dinheiro, quero fazer, eu gosto é de gastar. O avarento, irmão, ele gosta de, como ele não ajunteis, ele gosta mesmo é de ajuntar. Lembra aquela ilustração que o povo fala que eu acho um absurdo? Para falar bem do rapaz aqui, do fazendeiro, chegou na loja de carro, todo rasgado, com a sandália havaiana cortada o ombro todinho, querendo comprar um carro, nem atender ele, quase chamou a polícia. Aí quando é que esse cara quer comprar e virou um saco de dinheiro na mesa e comprou? Um dia desse para mim não serve. Para que me serve eu ter um saco de dinheiro e andar com a sandália havaiana com um toque de fora? Para que me serve eu ter dinheiro e não vestir uma roupa aqui? Irmão, roupa, eu já entendi que não é questão de preço, eu tenho pouca roupa, compro alguma nesse canto. Mas eu veio e gostar, gostei, não tem como gostar. Você viver bem, eu quero comer, hoje eu quero comer peixe, lá no trevo, tanto, e eu tenho condição. Agora, irmão, o mordomo, ele é um administrador, na verdade, né, irmão? A palavra mordomo é outra palavra para administrador. E eu sempre acho bom a Nésio estar aqui hoje, porque a Nésio foi administrador. Bom, o avarento, ele junta, não gasta, ele quer ter, nem sabe o que faz, também vive numa casa ruim, nem pintar a casa ele pinta, o carro é velho, cai nos pedaços. Para que eu quero um dinheiro desse? Mas se eu tiver dinheiro, ô Búlio, e não puder o carro tá ruim, eu comprar mais novo, eu vou querer dinheiro para quê? Não está entendendo? Então, irmão, não ajunte tesouro, não seja avarento. Aí a Bíblia vem dizendo o que aqui, irmão? Ó, dizendo aqui, ó, deixa eu te mostrar umas coisas aqui, ó. Ó, aqui que eu procurei aqui, ó, o que a Bíblia fala, quer ver? Não é esse não quer. Ó. Jesus diz assim, ó, vendei, ó, esse versículo aqui. Vendo o que você possui, dê esmola. Dê esmola. Quer dizer, ajude que o seu dinheiro seja para beneficiar quem não tem. Você tem em mente que Deus pôs na sua mão. Outra aqui, ó. Não, esse aqui não. É aqui. Só essa aqui, dá os povos, ó. Que diz assim. Cadê? Ah, é noutra Bíblia que tem, nessa aqui. Uai. Ah, irmão, distribui e dá aos pobres. Tem lá, quem dá aos pobres, eles vão procurar pobre aqui, eu vou morrer procurando de tanto que tem. Mas eu achei. Distribua, dê aos pobres, atenda necessidade. Jó, quando ele invoca a sua justiça, ele diz, eu era o sustentáculo do órfão, da viúva, nunca o necessitado bateu na minha porta e foi embora passando. E aqui, irmãos, em Romanos, deixa eu achar um aqui, ó, em Romanos, cadê Bíblia? Ah, meu Jesus, onde é que nós temos? Cadê que eu sumi aqui as Bíblias agora? E agora, meu Deus? Meu Jesus, opção. Eita, eu sumi a Bíblia, não achando aqui mais não, onde é que acha a Bíblia?
Tinha que achar, não achei. Eu vou achar aqui, eu estava procurando e até me passou. Mas eu ia continuar falando nesse assunto aqui. Eu quero terminar o tempo voltando na oração de Mateus. Onde é que está aqui as Bíblias, meu Jesus? Oh, meu Deus, cadê? O que eu aprontei aqui, gente? Mostrar todas as janelas. Cadê? Bíblia? Bíblia. Muito bem, está aqui. Voltando lá, irmãos, em Mateus, essa aqui, Mateus 6, a chamada oração dominical, oração do Pai. Venha o quê? Como é que o católico ora? Irmão, presta atenção. Então, irmão, o mordomo, eu ia falar que sou mordomo. Nós temos a doutrina da mordomia. Tudo que eu tenho em minhas mãos, eu vim no mundo, já estava, e quando eu for, vou embora, vai ficar. Eu sou apenas mordomo. Eu falo assim de Anésio, que Anésio era um modelo. Anésio, irmão, tinha a lagoa, os patrões dele lá de São Paulo, deixava com ele o talão de cheque assinado em branco. Quebrou uma peça da máquina, tem que comprar comida para os peão. Se Anésio começasse a achar esse talão de cheque é meu, e começasse não a administrar, mas eu vou trocar meu carro, e não perguntando, patrão, está precisando disso. É claro que ele ia ligar antes, ele ia falar, vou comprar um trator novo, está precisando comprar um trator novo, pode comprar. E ele nunca se achou dono, foi um dos administradores que passou em Mambaí, não teve problema trabalhista, de justiça, honesto, sincero. Bom, aí eu lembrei do versículo aqui, ó, Romanos 8, nem vou mostrar, nem que eu não tenho. Romanos 8. Romanos, irmão, diz assim, Romanos 12. Que inclusive alguns irmãos não entendem bem. E você, assim, para você saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é o que, irmão? Como servir a Deus. Ah, irmão, qual é a vontade de Deus? Que eu case, que eu fique solteiro. Isso é problema seu. Deus quer saber o que você vai fazer com os dons que Ele te deu, para você cumprir a missão. Ah, não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, faz os dois. Agora aqui, irmão, ó. Aqui, irmão, ó. O que contribui, já viu esse dom na Bíblia? Qual é o seu dom, irmão? Meu dom é o dom de contribuir. Contribuir com o quê, irmão? Com certeza. Está falando aqui de contribuir com o quê, Jorge? Com dinheiro, com dinheiro. O irmão canta, não. O irmão prega, não. Qual é o seu dom? Dá oferta na igreja. Ah, isso aí eu não estou querendo não, mas dá um outro para mim. Irmão, quer dizer o seguinte. A Bíblia diz assim, aquele a quem Deus concedeu riqueza. Nós tomamos o ponto de vista que todo o dinheiro que passa na minha mão, que está no banco, na poupança, no investimento, está em imóvel, está em carro, eu declaro que é do Senhor Jesus Cristo. É dele. Mas ele é um Senhor tão bom que ele diz, e você, meu servo, meu irmão, pode tirar para você o que você quiser da minha riqueza, pode ir. Aí eu como, então eu quero logo no Mustang 2005. Brincadeira, né? Então, irmão, veja bem. Os bens que a gente tem, Deus dá na minha mão para me administrar para a igreja, para o necessitado. O avarento, ele não dá para o pobre, ele não dá para... Porque diz assim, sabe, é meu, não vou dar, Deus está dizendo, é meu. Os irmãos conhecem a história mais clássica que tem, é da Colgate, dessa fábrica Colgate. Colgate é uma família chamada Colgate. Eles começaram crentes, começaram a prosperar, eles passaram a dar o dízimo de 20% e ficar com 80%. Por fim, irmão, até hoje, eles dão o dízimo de 90%, não dão conta de gastar uns 10%. Eles entenderam que Deus colocou nas mãos deles uma riqueza para eles administrar. E eles disseram, Senhor, 10% para nós está bom, para nós administrar. Então veja bem, irmão, avareza e mordomia. Aí o livro, agora chega a hora do livro aqui, ó, o livro
livro, donde adquirir riqueza é dar. Não é oração de São Francisco, mas é dando. Nós tivemos um workshop lá no Guará, dos homens ricos, mas é rico, lá nos Estados Unidos. Eu conto a impressão que é o maior prazer dele, irmão, quando eu gasto num restaurante, o almoço foi $200, ele deu 300 de gorjeta pro garçom. O maior prazer dele é dar dinheiro, e ele dá assim, sem maior motivação, por qualquer motivo. Ele chega assim: oh, meu Deus, me tocou, toma aqui $1.000, vive dando, e quanto mais ele dá, mais ele tem. Então, irmão, se você tentar achar, eu não achei para comprar. De onde adquirir riqueza, tem vários não. Jerônimo Onofre da Silveira. Eu li e acredito. Quem tranca, sabe por que o mar é morto, não mar morto, irmão? Porque o Rio Jordão vem, ali é uma das maiores crateras da terra, não tem saída de água. A água entra, não sai. E aí virou um mar de sal. Lá não vive peixe, não vive planta, lá você pode, não vive nada. Chama crente mar morto, ele só recebe. Irmão, quem só recebe e não dá, vira um mar morto. Deus põe nas minhas mãos para eu passar a quem Ele me manda passar. É aí que é a fonte. Aí eu cheguei aqui da riqueza, viu? Então, a questão de ajuntar, essa questão de ajuntar e ser mordomo. Entendemos isso aqui? Entendemos isso, irmão? Abraão, Jó era o homem mais rico da terra. Abraão era o homem mais rico da terra. Deus não tem problema com a riqueza que é dele. Deus tem problema com pessoas que ele bota na mão de pessoa para administrar, e a pessoa para administrar como sempre e passa a administrar como. Aí Deus tem problema com essa pessoa. Mas aqui uma oração, rapidinho, quero terminar a oração. Onde é que você prefere aqui? Oração do Pai Nosso. Cadê, gente? Bateu. Foi nessa aqui que você parou? Foi? Muito bem. Não foi não. Então, irmão, venha o teu reino. Venha o teu reino. Esse reino aqui, irmão, que Jesus estava falando para os judeus, que o problema do nós é grave. Ai, irmão, na Câmara é tão bom, vamos rezar a oração. Não vou, porque eles vão dizer vem a nós, e na Bíblia não tem nós. Ah, na escola os professores, vamos rezar o Pai Nosso. Se você abrir a Bíblia e ler do jeito que está na Bíblia, eu rezo. Isso que foi um problema grave, porque o reino, aí eu achei aqui o livro. Eu achei o livro ou não achei o livro? Cadê? Onde é que eu achei o livro? Aqui. Foi só isso, não foi? Ah, foi aqui. Deixa eu ver que página que é. Mostra rapidinho. Página 290. Vou mostrar aqui na página 290. Página 291. Olha, irmão, só olhando para você. Bom, o que é a oração que Jesus ensinou? A oração, ensina Jesus sobre a oração. Aí o que eles fizeram, irmão? Esse escritor aqui, ele é tão fera, que é o seguinte: Jesus falava aramaico, Jesus não falava grego. Aí já escreveram as palavras de Jesus falando em grego. Eu vou retroduzir para o aramaico. Como é que Jesus teria falado isso em aramaico? E sabe uma coisa, irmão? Tem coisa que está em grego, Jesus falando que é impossível Jesus ter falado aquilo no aramaico. Bom, é problema de tradução. Problema de tradução. Deixa para lá. Mas aqui ele vem aqui, irmão, ó. Ele diz aqui, ó. Seria aqui, ó. Aqui está no. Traduziu para o aramaico. Diz aqui. Deixa eu ver onde é que está. Meu Deus, onde é que está isso? Pai Nosso aqui. Irmão, Pai Nosso tem um em Lucas, Mateus, e tem outro em Lucas, bem menorzinho, falta um bocado de coisa. Deixa pra lá. Ele chegou aqui, irmão, na oração do rei. Ó. Onde é que está, meu? Muito bem. Então, aqui seria Abba, Pai, Jit Kadash, que é o Kadosh Santo, Shemak, do Shema, Pai, santificação. Teté Malkutá. Teté Malkutá, vem o teu reino.
Até Maputa, vem o rei. Ele vem dizendo aqui, irmão, agora aqui, ó, sobre esse. Onde é que ele chegou aqui? Deixa eu mostrar. Irmão, essa palavra de Jesus sobre o rei, na verdade, ela é uma oração escatológica. Jesus tirou partes do Pai Nosso de uma oração que já se fazia no culto judaico, chamada Kadish. Partes do que Jesus ensinou e ficou para a igreja é a oração que os judeus faziam e fazem. Quando fala, irmão, o que é escatológico? As coisas que vão vir no fim do mundo, o reino. E os judeus já oravam, e Jesus mandou a gente orar aqui, irmão, não é a nós, um reino que venha nos nossos corações, é um reino milenar. Jesus traz o teu governo sobre este planeta. A igreja, irmãos, até a época de Agostinho, lá pelo ano 300 e pouco, a igreja acreditou plenamente que haverá um reino milenar de Jesus sobre essa terra, antes do juízo final. Vem o teu reino. Olha aqui, irmão, ó. É uma oração escatológica. Os dois pedidos: que Deus surja como Senhor de toda a instalação de um regime humano no poder, fazendo disso aqui. Muito bem, irmão. É tema de entronização. Deus te entroniza nesta humanidade. Então, irmãos, a oração: vem o teu reino na minha vida, venha a nós o teu reino. Onde é que foi a traição, irmão? Eu já passei da hora. Eu vou terminar essa aqui na domingo que vem, depois eu pego a outra, pode ser? Eu quero falar, irmão, sobre o problema grave, desmanchou a Bíblia todinha. O dia que Agostinho diz: venha a nós, ele apagou o Antigo Testamento todinho. Quando ele diz: venha, e eu não rezo, nem na câmara, nem na escola, e quem com ninguém. Se disser assim que rezar, fala que eu vou ver a Bíblia e ler. A Bíblia diz: a vossa seja feita a vossa vontade, venha a vosso reino, não tem problema, vosso. Mas a nós desmanchou tudo, meteu o pé. Tá bom? Não vai passar da hora, os caras chegaram. Continuamos então. Domingo que vem, se Deus permitir. Não, domingo que vem é família, né? Me parece que domingo que vem é família, que vai ser o casal à noite e família de manhã. Se for no outro domingo, quando vier, a gente continua falando sobre o reino na oração do Pai Nosso. Amém? Oramos? Bom, temos aí uma caravana são 25 irmãs, num congresso de mulheres em João Pinheiro. Agora meio-dia termina e elas estão voltando, vão chegar aqui pela noite. Vamos orar pelo retorno delas. Irmão Jamerson, por favor, irmão, agradecendo e orando pelas irmãs que estão voltando. Jamerson.